Boa Estão tarde. aqui a entrar algumas pessoas. Olá, Anabel, boa tarde. Já enquanto esperamos, vamos só capitulando, dando aqui também as boas-vindas a quem se junta a esta semana temática, não é? Sobre isolamento e conexão social. Estamos aqui no segundo dia. Um, Começámos ontem em grande com uma sessão aqui coordenada pela doutora Maria Luísa Lima, que é a curadora da semana. Desde já agradecemos imenso todo o trabalho, toda a disponibilidade, toda a atenção que tem dado a estes dias, e que deu aqui o mote para esta semana. Depois vamos avançar aqui com uma sessão muito específica sobre um livro, um, aproveitar também para termos alguns momentos mais próximos, mais de conversa, mais de debate, e portanto também conhecermos as pessoas que têm vindo a acompanhar estas sessões e que se juntaram a nós. Como vos dizia, vamos só dar aqui alguns minutos de tolerância, só para quando arrancarmos em pleno e com todas as pessoas que manifestaram interesse, mas obviamente as boas-vindas especiais a quem chegou a horas e com certeza também se esforçou para estar aqui connosco a horas. Calhar enquanto vamos admitindo algumas pessoas e também para estas boas-vindas, Rui, se quisesse dar umas palavras de boas-vindas também na sessão, enquanto admitimos, ou depois Uhum. arrancarmos. Pois, muito bem, muito obrigado, agradecer muito, Sofia, que condução desta nossa sessão. Esta nossa sessão enquadra-se então não só na semana temática, que estamos a dedicar ao tema da solidão e conexão social, mas também a um estilo de sessões que temos vindo a desenvolver em torno de livros. Chamamos nós a Biblioteca Rileb, a possibilidade de trazermos diferentes livros que nos parecem interessantes para quem se interessa sobre este tema do relacional. E, nesse sentido, agradecer muito ao Carlos Liz, consultor do Relational Lab, membro do nosso Conselho Consultivo, mas também um respeitável académico na sua fase final de doutoramento, mas também um homem com mais de 40 anos de experiência a perceber como é que pensam os portugueses em várias dimensões. É um grande especialista nacional no que diz respeito a esta compreensão da opinião pública, não só através dos seus mercados, mas com muito mais do que isso, com uma grande sofisticação na compreensão das dinâmicas sociais. E por isso agradecer muito a presença e a disponibilidade de Carlos Liz para connosco folhear mentalmente este livro, O Século da Solidão, e também o Mário Rui André, que gostamos muito também aqui de ter connosco, que nos traz a experiência concreta do projeto Radar. O livro, como irão ver, tem um conjunto de desafios para olharmos para pistas para enfrentar o tema da solidão, e o Radar já faz isso no concreto, e é bom também termos aqui os exemplos que nos dão o ânimo e a vontade de prosseguir. A professora Maria Luísa Lima, que aqui é o elo condutor de tudo isto, também é uma saudação muito especial e um gosto em que possa estar connosco também hoje e ao longo desta semana em torno desta temática, depois da sessão de ontem, como dizia a Sofia, que foi o início com chave de ouro, e que, enfim, foi muito elogiada e por todos nós muito acolhida a sessão com grande gosto. Quem não teve a ocasião, aliás, de ver, está disponível no YouTube para poder aceder, e mais do que isso também está disponível um texto fantástico também no nosso site, nas redes sociais, de várias formas que nos desenquadram. Sofia, creio que já demos os 5 minutos de tolerância. Vamos arrancar então com este nosso momento em que na Biblioteca Rileb vamos falar de um livro que nos traz como título O Século da Solidão. Muito bem, obrigada. Então, vamos arrancar com a segunda sessão desta semana temática, uma iniciativa que o Relab tem tentado manter nesta lógica de trazer à agenda alguns temas que nos parecem interessantes, e na lógica e no trabalho que a OMS tem feito nesta temática da solidão e da conexão social, parecendo-nos que fazia todo sentido avançarmos aqui.
e também com o apoio da Fundação Crédito Agrícola, que também tem aqui um papel importante nesta semana. E, portanto, o que pensámos por este segundo dia, depois deste primeiro mote que falávamos há pouco, é então centrarmos num livro específico, que nos parece que traz aqui algumas considerações importantes, não só de diagnóstico, o estado do mundo, né, nesta questão sobre a solidão e sobre o isolamento, mas também uma tónica de esperança e de algumas soluções que também gostávamos muito de ver convosco e de partilhar, e depois esperamos que possa existir tempo para também discutirmos um pouco. Antes de vos falar do livro, dar só o contexto de quem é a autora. Portanto, Norina Hertz é economista e tenta trabalhar aqui diferentes áreas, tentando juntar a economia, a tecnologia, a política e questões mais vastas da sociedade, nomeadamente a ideia da construção de comunidade, que vamos ver que é uma narrativa importante também nesta análise do livro. Fez doutoramento na Universidade de Cambridge e para além da Universidade de Cambridge, trabalha também na University College of London e tem tido, ao longo de vários anos, mais de uma década de investigação e de investigação no terreno sobre esta questão das relações e do isolamento e da conexão social, que se transformou então no livro que vamos analisar hoje. Este livro, O Século da Solidão, foi eleito por diferentes publicações, como o da Daily Telegraph e o El Mundo, como a publicação do ano, portanto tem aqui algum peso, e tenta então combinar estas décadas de investigação da autora, e que vai passar por temas muito diferentes, mas também por contextos e com exemplos muito, muito diferentes. Portanto, temos aqui uma abrangência grande de dados e de evidência científica importante para entendermos então o fenómeno da solidão. O livro explora a forma com uma crescente dependência da tecnologia, as mudanças no local de trabalho, as diferentes políticas que temos encontrado nos diferentes países, que têm muitas vezes uma narrativa de colocar o interesse próprio em cima do bem coletivo, prejudicam a ideia de comunidade e nos fazem tornar seres cada vez mais isolados e cada vez com maior sentimento de solidão. Porém, não é um livro pessimista, é sim um livro também que traz uma visão esperançosa e até uma visão estimulante sobre a forma como podemos olhar para este mundo fraturado e a partir daí unirmos-nos e trabalharmos em conjunto. Portanto, tem esta visão também otimista. Um ponto importante nesta narrativa também tem a ver com o papel que a pandemia de Covid-19 trouxe e que acelerou alguns problemas de solidão que já existiam antes. Nesta lógica de que a solidão tornou-se realmente uma característica definidora do século XXI, que prejudica a nossa saúde mental e física, a riqueza, o sentimento de felicidade e, portanto, é também, em alguma medida, uma ameaça à democracia. Ainda assim, dos argumentos que vamos também encontrar no livro e vamos explorar é que o que a pandemia fez foi exacerbar este tipo de dinâmicas, mas que já antes da pandemia já falávamos muito de expressões como distanciamento social ou que o tecido da comunidade estava ameaçado e, portanto, há aqui um fenómeno de aceleração a que temos de olhar com atenção. Como vos dizia há pouco, sempre também com uma lógica muito interessante de propor soluções e com uma visão muito otimista e capacitadora daquilo que as comunidades podem fazer. A proposta é então pensarmos em algumas ideias-chave. A primeira ideia-chave é ver a solidão como uma epidemia global. E trago-vos um termo japonês que significa exatamente morte solitária. E vejam só, pretende descrever a situação de pessoas que falecem sozinhas em sua casa e ninguém se apercebe que faleceram. E que isto é um problema crescente na sociedade cada vez mais envelhecida do Japão e, portanto, a necessidade de criar um termo específico para isto. Portanto, logo isto abre-nos os olhos e faz-nos refletir, enquanto sociedade, também como lidamos com a solidão. O livro está sempre muito fundamentado e muito ancorado em dados e evidências, isso parece-nos fundamental, e para esta dimensão global do problema, algumas das evidências que trazem têm a ver, por exemplo, com estudos que indicam que cerca de 1 em cada 3 pessoas no mundo sofre de solidão.
E há países onde isto é mais notório, o Japão, que já falámos, mas também os Estados Unidos, também o Reino Unido. Por exemplo, no Reino Unido, mais de 9 milhões de pessoas relatam sentir-se sozinhos, sempre ou frequentemente sozinhos. E neste país motivou até a criação do Ministério da Solidão, que vamos falar daqui a pouco um bocadinho mais desta ideia. A ideia de pandemia também está ancorada nesta ideia de que afeta diferentes grupos sociais. Os idosos, é verdade que são as pessoas acima de 65 anos que vivem sozinhas, especialmente em países desenvolvidos, nomeadamente devido a mudanças demográficas e culturais, têm um peso muito grande de solidão e de isolamento, mas também os jovens, que apesar de, como sabemos ou como intuímos, que são a geração ou das gerações mais conectadas digitalmente, a verdade é que depois reportam altos níveis de solidão, nomeadamente quando comparados com outras faixas etárias. O livro e a autora focam também nesta parte dos grupos sociais a questão dos trabalhadores, porque há muitos trabalhadores que estão inseridos em economias baseadas em trabalho remoto ou na gig economy, que também se sentem desconectados das comunidades laborais tradicionais, ou seja, esta ideia de que íamos ao escritório, contactávamos com os nossos colegas, estabelecíamos relações, também está a enfraquecer. E como vos dizia há pouco, mais uma vez, a ideia de que a pandemia exacerbou esta crise de solidão, limitou o contacto humano e, portanto, também tem aqui um peso importante. Passando para as consequências, ainda a pensar nesta lógica de epidemia da solidão, depois vamos esmiuçar aqui algumas consequências que parecem pertinentes. A autora defende, não só defende, como reuniu evidências de que a solidão não é apenas um estado emocional, mas tem também efeitos físicos profundos, nomeadamente, como fomos avançando nas disseminações que fomos fazendo desta semana, as pessoas que se sentem mais sós têm maior risco de doenças cardiovasculares, de pressão alta, de enfraquecimento do sistema imunológico e até mesmo de morte prematura. Ao nível de saúde mental, o isolamento e a solidão, sobretudo o sentimento de solidão, está associado a níveis mais elevados de ansiedade, depressão e de pensamentos suicidas. E como falávamos há pouco, também profissionais, trabalhadores que se sentem desconectados ou isolados têm menor produtividade, maiores taxas de absentismo. Algumas causas para esta epidemia. Primeiro, uma cultura de individualismo, nomeadamente a autora critica estas ideias neoliberais que valorizam o sucesso individual e não tanto a ideia de cooperação e de comunidade, e também a ideia de faça você mesmo, e portanto esta busca incessante por metas pessoais que muitas vezes deterioram laços sociais. Há também uma série de instituições comunitárias que foram declinando e perdendo espaço, como as igrejas, os clubes, as associações, que enfraquecem a associação a redes de apoio tradicional, e também o próprio desenho das cidades, muitas vezes, atualmente já não promovem encontros e interações humanas. E vamos também esmiuçar um bocadinho mais isto daqui a pouco. Sobre o papel da tecnologia, que a autora tenta também tocar aqui num espaço importante. As redes sociais muitas vezes substituíram as interações cara a cara, e não só esta ideia das interações, como também os famosos algoritmos, que muitas vezes ouvimos falar, que reforçam este isolamento ao criar bolhas de conteúdo que são personalizados aos nossos interesses e, portanto, afastam-nos da perspectiva de outras trocas de ideias. Para reverter esta epidemia da solidão, ainda que vamos ver daqui a pouco propostas muito concretas da autora, que parece-nos que também é interessante trazer a debate nesta lógica esperançosa, mas dar-vos já nota de que a autora foca muito a criação de políticas públicas que possam incentivar a socialização, nomeadamente espaços urbanos desenhados precisamente para conectar os cidadãos e para promover atividades comunitárias, e também a lógica de retomar valores que a autora considera que foram sendo perdidos ao longo do tempo, como a solidariedade, a colaboração, o sentimento de pertença, que são importantíssimos enquanto cidadãos. Passando então para os fatores da solidão moderna. Acima de tudo, é importante termos em atenção que o argumento é que a solidão não é um resultado somente de escolhas individuais. É, sobretudo, e está muito relacionada com consequências de alterações culturais, económicas e tecnológicas que a autora considera que são já profundas na nossa sociedade. Como falávamos há pouco, o neoliberalismo e o capitalismo de mercado, que, portanto, deterioraram aqui alguns valores como a solidariedade,
A ideia da fragmentação das famílias, mas muito associada aqui à ideia da urbanização e da mobilidade urbana, que enfraquece alguns tipos de laços familiares. A autora traça mesmo toda uma transformação das sociedades ocidentais nas últimas décadas, em que foi sendo, como diversos líderes políticos foram sendo responsáveis pela ideia de que cada pessoa é responsável por si mesma e, portanto, o que existe são indivíduos e famílias, e esta ideia de laços comunitários e de rede de apoio foram perdendo algum espaço. Em relação à tecnologia, as redes sociais, a verdade é que são projetadas para maximizar o seu tempo de uso, mas também projetadas para interações superficiais, como sejam os gostos, as partilhas rápidas, mas não para criar intimidade ou vínculos reais. E, portanto, o uso intensivo destas plataformas está também correlacionado com maiores níveis de solidão, mais uma vez, sobretudo junto dos jovens. E a verdade é que há uma promessa das redes sociais unirem as pessoas, mas muitas vezes é uma falsa sensação de conexão. Ou seja, estamos muito conectados digitalmente, mas muito pouco relacionados, muito pouco próximos com interações profundas e significativas. E, portanto, é uma ideia de que a tecnologia não só altera a forma como nos relacionamos, mas também substitui os de conexão. Para além disso, colocando aqui as crianças uma parte importante e é também um público importante em termos de discussão desta semana, há estudos que revelam que jovens têm maior probabilidade de sentimentos de solidão, até porque esta dependência das plataformas e dos dispositivos também reduz a capacidade para estabelecer e para manter relacionamentos. Portanto, não é só a questão de estarem mais digitalmente no mundo real, por assim dizer, mas é mesmo a capacidade que depois fica para novas conexões. A autora também foca aqui a questão do trabalho, sobretudo a ideia do trabalho precário e da gig economy, porque a verdade é que cada vez mais existem trabalhadores por aplicações, como Ubers ou outro tipo de aplicações, que limita as interações regulares com colegas de trabalho, elimina esta socialização entre equipas e com colegas. E, portanto, também estas pessoas reportam maiores níveis de solidão, reportam que não têm colegas fixos com quem podem partilhar experiências, criar vínculos, e também a ideia da insegurança no trabalho, ou seja, se os contratos são mais temporários, com baixos salários, muitas vezes as pessoas inibem-se de investir o seu tempo ou os seus rendimentos em atividades sociais extra. A automação e a digitalização também reduziram algumas interações no trabalho e a autora deixa aqui este foco interessante na cultura do excesso de trabalho, esta pressão para estarmos sempre ocupados e produtivos, que depois se reverte também em menos tempo para nutrir o relacionamento que poderia existir naquele contexto. Como vos falava há pouco, e tentando agora esmiuçar um bocadinho mais esta ideia da urbanização, ou seja, as cidades modernas, como as conhecemos, são muitas vezes planeadas para a eficiência e carecem de espaços próprios para a interação social. As vizinhanças foram sendo são cada vez menos integradas e há antigos espaços de encontro, como sejam mercados, igrejas, praças, que foram sendo substituídos, remodelados, para além daquilo que são as interações digitais, como as compras online. E também as alterações na mobilidade urbana e os fenómenos de gentrificação também enfraquecem aqui alguns laços tradicionais que existiam nas cidades e nas redes de vizinhança e, naturalmente, naquilo que seriam as redes de apoio. E, portanto, no fundo, o design urbano não privilegia as conexões. A autora vai dando alguns exemplos de, por exemplo, subúrbios americanos que são dominados por grandes avenidas, shopping centers e não a ideia de praça ou de mercado. Quanto às estruturas sociais, também temos aqui, a autora passa por muitos tópicos, queremos dar aqui alguma visão genérica também para que se possam depois conectar aquilo que faz mais sentido. Mas em relação às estruturas sociais, há uma série de instituições que desempenhavam um papel fundamental na formação de laços sociais,
que foram perdendo relevo. Dizíamos há pouco, as igrejas, os templos, as mesquitas, portanto, tudo isto reduz a oportunidade de socialização e o espaço de socialização, mas também do ponto de vista cívico, com os clubes, com os grupos locais, com espaços para voluntariado, e, portanto, é comum percebermos que este tipo de instituições estão cada vez mais enfraquecidas. Na era digital, perdem relevância e muitas vezes deixam um vazio em termos daquilo que é um sentimento de pertença e um sentido de comunidade para os cidadãos. Estão a ouvir ou não? Creio que sim, creio que sim. Um, Sim, que, Sofia, então, avança, avança. sim, muito bem. Vai avançar também que estes jovens, a ideia de que os jovens adultos, no meio destas interações digitais que temos vindo a falar, têm menos propensão para participar em associações, em organizações comunitárias, e, portanto, isto é uma mudança cultural fortíssima. Focando então a pandemia, que é aqui um ponto importante, houve esta ideia de intensificação. Por um lado, o isolamento físico, devido aos lockdowns e ao distanciamento social, mas também esta ideia de que, mesmo quando as medidas de distanciamento social atenuaram, muitas das pessoas não voltaram às suas rotinas habituais, nomeadamente em termos de relação e de conexão social. E este que faz aqui este ponto para a ideia desta ansiedade social persistente. Ou seja, mesmo com a reabertura de espaços e daquilo que seria a nossa vida normal, a verdade é que há uma série de interações sociais em que as pessoas continuam relutantes em fazer parte, devido ao impacto psicológico prolongado da pandemia. Por fim, a autora lança só mais 2 fatores. O estigma da solidão, portanto, nem sempre, em termos sociais, faz sentido, as pessoas sentem que fazem sentido admitir que estão solitários, é visto muitas vezes como uma fraqueza e, portanto, dificulta a busca por ajuda. E, obviamente, a situação agravada de alguns grupos, como pessoas LGBTQ+, pessoas minorias raciais, indivíduos portadores de deficiência, que muitas vezes enfrentam exclusão e portanto, agrava este sentimento de solidão. Portanto, como vimos, não podemos ver a solidão somente como um fenómeno individual, mas é sim um problema estrutural, e, portanto, temos de repensar as nossas prioridades culturais, económicas e sociais, nomeadamente na lógica de restaurar o sentimento de pertença. Alguns impactos, portanto, como vos dizia, não é só um problema emocional ou psicológico, é uma questão de saúde pública, daí a importância da questão, e nós, enquanto FILED, subscrevemos esta ideia, daí a importância de criarmos esta semana, e, portanto, existem implicações económicas, políticas e culturais. Para a saúde física, a autora cita uma série de estudos que mostram que a solidão crónica aumenta em 26% o risco de morte precoce, e este risco, então, é comparável a fumar 15 cigarros por dia. E também a falta de conexão social está associada a doenças cardiovasculares, hipertensão, enfraquecimento do sistema imunitário. A solidão ativa também um sistema de resposta ao stress do corpo e, portanto, aumenta o cortisol e, portanto, pode causar uma série de inflamações crónicas associadas a diversas condições de saúde, como, por exemplo, diabetes, e amplifica também os riscos de doenças metabólicas e cardiovasculares. Para além de que há evidências de que a solidão contribui para o envelhecimento celular precoce, nomeadamente com deterioração de funções cognitivas. Ao nível de saúde mental, ansiedade e depressão, portanto, muito associada a estas duas condições. O isolamento é também um dos principais riscos para suicídio, e também outras doenças neurodegenerativas como a demência e Alzheimer. Quanto a impactos emocionais e psicológicos, há esta ideia do ciclo vicioso da solidão, mais do que a ideia, o perigo do ciclo vicioso da solidão, em que a solidão se pode autoperpetuar, ou seja, indivíduos que se sentem sozinhos, tendem a criar uma interpretação das interações sociais de forma negativa, o que dificulta a criação de novos relacionamentos, reforçando o isolamento, e, portanto, é um ciclo que acaba por ser sempre muito difícil de quebrar.
Tentando olhar para a educação e para os jovens, que é aqui um papel, são chaves para a nossa atuação. Apesar de serem a geração mais conectada, são também quem se sente mais solitários, e não só pela questão da falta de relações, mas sobretudo relações que são superficiais. Para além disso, jovens solitários têm maior dificuldade em estarem concentrados nas aulas e em participar em atividades, em ser parte ativa destas atividades e, portanto, esta dificuldade também em construir redes de apoio. Por último, a autora lança também alguns impactos na sociedade de forma mais abrangente. A erosão do tecido social, porque obviamente se temos falta de conexão humana, temos falta de coesão social, nomeadamente aumentando sentimentos de desconfiança e sentimentos de indiferença. A autora argumenta que a solidão tem vindo a contribuir para a ascensão de populismos e extremismos, pela ideia da tentativa de pertencer a algum movimento ideológico que oferecem identidade e propósito, e portanto estas pessoas estão aqui muito descobertas. E também o impacto económico, que já fomos vendo ao longo de outros pontos. Alguns exemplos práticos. A autora cita estimativas de que a solidão custa bilhões de dólares nos Estados Unidos, devido ao aumento de hospitalizações e tratamento de doenças. Um estudo indica que as pessoas que vivem sozinhas ou que, não por opção, obviamente, e que têm poucos laços sociais, têm 30% maior risco de morrer prematuramente do que pessoas que mantêm relações sociais ativas. E há também um impacto em políticas públicas que tem vindo a ser forte, nomeadamente com algumas iniciativas que vamos ver daqui a pouco. Estas iniciativas entram nas ideias-chave que nós chamamos de, no fundo, pistas para o futuro. Isto é uma designação nossa, não da autora, mas que é esta ideia que vos dizia há pouco, de que é um livro que traz sempre algum otimismo, com esta ideia de quer propostas de solução, quer também colocar em evidência algumas soluções que já existem e que parecem fazer sentido. Como vimos, se temos fatores tão diferentes e causas tão diferentes, obviamente temos de agir também a diferentes níveis, quer ao nível individual, quer ao nível comunitário, mas também empresarial e governamental. Uma primeira proposta repreende-se com as prioridades culturais, ou seja, criarmos sociedades que valorizam a colaboração, a empatia e o sentido coletivo, nomeadamente através de educação emocional, que podem estar incluídos em currículos escolares, mas também um ponto importante que é políticas para prevenir o bullying, que é um fator significativo de isolamento entre crianças e adolescentes. Mas também a ideia de valorizar a comunidade, nomeadamente programas entre as comunidades que envolvam escolas e estudantes, para que possam ser ensinadas e aprendidas competências entre diferentes pessoas e, portanto, esta ideia de promover a conexão através de interesses que são partilhados. Obviamente, tínhamos de deixar aqui também espaço para os espaços comuns, porque falávamos tanto da urbanização e de redesenhar espaços urbanos, que a autora fala também nisto, de investirmos na criação e de manutenção dos lugares onde as pessoas possam interagir. Isto tanto na ideia de criarmos estes espaços ou de revitalizarmos espaços que já existem nas nossas cidades e que, por um motivo ou por outro, foram perdendo este foco, seja bibliotecas, centros comunitários, os clubes de leitura, feiras ao ar livre, transformar edifícios vazios. Portanto, esta ideia de olharmos para as cidades e tentarmos perceber o que é que pode ser útil para a conexão social, nomeadamente também trazendo ao público alguns eventos locais e também programas intergeracionais. Há uma série de iniciativas citadas pela autora, como os avós virtuais, onde idosos interagem com pessoas e adolescentes em plataformas digitais. Na Dinamarca existem as moradias intergeracionais, onde jovens e idosos vivem juntos, nesta ideia de trocar experiências e criar laços. E nos Países Baixos, as universidades oferecem moradia gratuita para estudantes que passam tempo de qualidade com idosos. A autora também acredita que as empresas têm aqui um papel fundamental na promoção do bem-estar. Em primeiro lugar, pela ideia do próprio ambiente de trabalho e, portanto, incentivar a socialização no ambiente de trabalho, com eventos, com horários flexíveis, com pequenos almoços coletivos, encontros semanais nas equipas, mas também, quando falamos do trabalho remoto, e a autora
identifica que de facto tem benefícios, mas tentar este equilíbrio para continuar a ser incentivadas conexões com os nossos colegas de trabalho, nomeadamente através de eventos presenciais. E também apostar na responsabilidade social corporativa nesta lógica da conexão social, por exemplo, com projetos de voluntariado ou programas de apoio. Um foco importante é também a cultura de cuidado, nomeadamente, por exemplo, com formação para líderes de equipa para que possam identificar e abordar os sinais de isolamento nos seus líderes, nas suas equipas. Ao nível do Estado, há uma série de políticas públicas que já existem ou que podem ser implementadas que são interessantes. Como vos dizia logo no início, no Reino Unido foi criado o Ministério da Solidão para pensar, e estão dedicados a pensar o combate à solidão. Programas de vizinhança, nomeadamente aquilo que a autora chama embaixadores da vizinhança, que são redes de voluntários que ajudam a identificar e a apoiar pessoas sós e que se sentem isoladas nas suas comunidades. Mas também um trabalho próximo, com associações comunitárias, com clubes, com ONGs, que estão a promover atividades coletivas para este tipo de população. Quanto às conexões interpessoais de forma mais abrangente, há uma série de soluções para ajudar, aqui já muito próximos dos indivíduos, para superar as suas barreiras emocionais que dificultam a socialização, como apoio psicológico, nomeadamente a proposta de expandir os serviços de saúde mental, a formação em habilidades sociais e também voluntariado. Esta ideia de que o voluntariado deve estar no centro das nossas comunidades e deve ser quase uma atividade a que os jovens naturalmente chegam para criar propósito e conexão. Utilizar a tecnologia para conectar, portanto, não pôr de parte a tecnologia, não é esse o argumento da autora, mas sim que possam ser utilizadas de forma responsável, quer através da pressão às empresas de tecnologia para que desenham estas redes de forma a ser facilitadora de conexões mais profundas, mas também que a tecnologia possa ser utilizada a nível local para que os vizinhos se conectem, para que seja mais fácil divulgar eventos que sejam próximos, para partilhar recursos, e também garantir que, por exemplo, as pessoas mais velhas conseguem e sabem lidar com ferramentas digitais, portanto, alguns programas de alfabetização digital. Caminhando já para o final, sobre os grupos marginalizados, a autora fala de forma muito mais geral, mas esta ideia dos programas inclusivos e políticas de combate à exclusão, a ideia de trabalharmos o serviço público, portanto, a ideia de sermos servidores públicos, mais uma vez o trabalho voluntário, mas também a ideia de campanhas nacionais para forçar, para promover atos de gentileza, como as campanhas Adota um Vizinho ou o Dia Internacional da Amizade. Redesenhar o ambiente digital, aqui até com alguma consciente pessoal de desconexão, mas também mais regulação para maior transparência das empresas de tecnologia em relação às práticas que estão a ser colocadas em prática e que podem levar a um vício digital. E por último, a ideia de que é importante monitorizar, portanto, criar, por exemplo, índices de solidão que possam incorporar métricas de solidão, por exemplo, nos censos e em pesquisas, e isto ligado a que esses dados sejam usados, obviamente, para moldar políticas públicas. Sempre também numa lógica de instituições possam colaborar, nomeadamente a nível global, e que, portanto, também saibam o que é que está a passar em diferentes países e que umas políticas possam informar as outras. Portanto, a grande tónica, e que nós subscrevemos, é tornar o combate à solidão como uma prioridade global, e para isso há que ter em conta e ter como mote a ideia da criatividade nas soluções, políticas públicas que sejam efetivas e, obviamente, esta ideia de esforço coletivo e em comunidade. Terminar, então, com esta ideia de que a conexão humana não é um luxo, é vital, é essencial, está a perder terreno e, portanto, estamos aqui para pensar soluções e para trazer esta discussão. Muitas ideias, mas é um livro de facto riquíssimo e que, sobretudo, nesta parte das soluções,
traz aqui muita evidência, mas também muitas questões pertinentes para falarmos. E antes de abrirmos à discussão, que é aqui um espaço que gostaríamos muito de garantir, queríamos convidar então o Dr. Carlos Luís, aqui consultor e amigo de Relational Lab, para um comentário àquilo que foi o livro, àquilo que são as ideias da autora, e mais uma vez agradecer muito a disponibilidade com que sempre aceita os nossos desafios. Muito É bem, um muito gosto. bem. Bem, muito boa síntese e não só muito completa, como refletida da Sofia. E por isso o que eu vou tentar fazer é um comentário ao comentário, e começo por vos mostrar uma imagem que, deixem-me só, esta imagem será progressivamente descodificada, mas convido-vos a observá-la, esta geometria expressiva que aqui se encontra, que dá uma noção, por exemplo, de ordem, talvez uma ordem metálica e uma segurança metálica, enfim, fortemente, muito bem estruturada. Mas se não soubéssemos o que isto era, e muitos de nós saberão, mas enfim, mantendo a expectativa para quem não sabe, o que é isto? Será, vamos pela parte positiva, um painel de azulejos? Enfim, uma tapeçaria com um design contemporâneo interessante, um modelo cibernético, talvez, vendo bem, enfim, o modo como estão muito bem organizadas todas estas células, porventura um parque de estacionamento, ou de forma menos positiva, menos cor-de-rosa, tem um je ne sais quoi de prisão, talvez, ou de hospital muito bem organizado. E, portanto, aqui começa uma forma de comentar o livro que a Sofia descreveu muito bem, e talvez pudéssemos passar à segunda imagem da série. Olhando para aqui, pomos, enfim, já a hipótese de que provavelmente estamos a falar de um edifício, enfim, de um prédio. E a pergunta ainda difusa, ou com uma resposta ainda difusa, é: será que ali, enfim, no meio destas células, moram pessoas? Trabalham ali? Esta fotografia ou esta imagem é uma imagem noturna, ou será que muitas destas aparentemente janelas estão simplesmente corridas? Vendo numa nova interação com esta imagem, nós encontramos, afinal, enfim, apurando a vista, começamos a perceber que realmente há ali pessoas. Pessoas que se vêem à janela, uma aqui, esta muito central, outra ali. O que têm de comum estas poucas pessoas que se deixam mostrar à janela enfim, da nossa observação é que, se creio que estou a ver bem, vocês te confirmarão ou não, estão sozinhas. Estão sozinhas e estarão, porventura, talvez muito ativas, sozinhas, mas ativas, talvez algumas em teletrabalho, embora como isto talvez seja noite, será que é esta hora? Bom, esta imagem é uma imagem particularmente importante para completar a análise, enfim, o inventário articulado e editado que a Sofia fez, e é um convite à leitura, porque, na verdade, como vemos já no próximo slide, é a capa, ou é uma parte da capa, do livro O Século da Solidão. É muito curioso que o editor, esta edição, o livro em português, que tem esta capa, é também a mesma capa de boa parte das edições internacionais, e como a Sofia disse, este livro teve uma imensa divulgação. Esta autora é uma autora, de facto, muito conceituada, de amplo espectro, e teve um grande impacto. É curioso que o editor e a própria Norina, porventura, escolheram este grande edifício para pôr na capa do livro, e é um edifício vazio e habitado ao mesmo tempo. Talvez das coisas que mais me surpreendeu nesta obra, e que nos dá a que pensar, naturalmente, e que tem a ver precisamente com este raciocínio e esta visualização que estamos a fazer agora, é a palavra escala. A solidão é algo que só pode ser pensado, só pode ser enfrentado, se nós não tivermos medo da escala que ela atingiu. E é muito curioso porque é uma escala que se vê, enfim, na infinitude das janelas do edifício, que acabamos de perceber que está ali, mas também na longevidade temporal. A autora não faz por menos e situa este fenómeno da solidão numa unidade de tempo que é o século. Por isso,
é, digamos, é com certeza uma coisa séria e eu achei particularmente interessante esta capa, o que me leva a pensar também que, uma vez que em sede do Relational EBA, em sede da nossa vida, dos que aqui estamos, nós temos sempre esta boa forma de pensar e de fazer que a Sofia muito bem repetiu, ou seja, temos um problema e queremos enfrentá-lo. Não somos, obviamente, pessimistas, porque não nos podemos dar esse luxo, e por isso seremos, com certeza, conseguiremos fazer melhor aquilo que pensamos que é bom para o bem comum, a partir, por um lado, da consciência do problema, por outro, da capacidade de olhar para as soluções. O que me parece muito interessante também, embora exagerando um pouco, mas estamos em debate, é que, se vocês repararem bem, em cima deste prédio habitado e desabitado ao mesmo tempo, altamente parametrizado, em que cada um tem um X definido muito claro de metros quadrados no seu apartamento, em que não há grandes motivos, talvez, para vir à janela, ou sequer para ter as janelas abertas. Neste mundo que esta capa do livro representa, nós encontramos uma evidência muito forte. A solidão está aqui enfim, muito, em letras muito grandes, e depois, como restaurar as ligações humanas, aparece naturalmente no seu devido lugar. Ou seja, por baixo, na base daquilo que justifica fazer um livro, pensar as coisas, atuarmos como nós queremos fazer na nossa vida, de ativistas, como, enfim, que de alguma maneira todos somos o que aqui estamos, é muito curioso e é um ato de humildade importante perceber que o livro podia se chamar só, triunfalmente, Como Restaurar as Ligações Humanas, e podia pôr como subtítulo O Século da Solidão. É muito interessante que esta Norina, enfim, de facto sabedora e muito vivida, é muito interessante o que a Sofia colocou, o modo como exaustivo, como esta investigadora foi investigar in loco, foi ao terreno. Portanto, não se trata de um exercício de desk research, trata-se nem sequer de uma coisa académica, é só. Esse contacto direto com a realidade é o que dá cor e dá força ao livro, e talvez por isso, interpretação minha, o século da solidão, o pôr em destaque o problema, é um ato intelectualmente honesto. Claro que a história continua se soubermos restaurar as ligações humanas, ou ainda, antes de sabermos, querermos restaurar as ligações humanas. Todas estas palavras, e são traduções diretas do inglês, de facto, têm significado, devem ser, já falei, enfim, do século, neste sentido, uma coisa de um século é uma coisa muito grande, é uma coisa que não se resolve de qualquer maneira. Não é um epifenómeno, algo de longa duração, não é uma tendência. É algo que está incrustado nas sociedades. E por isso demora tanto tempo. E por isso podem-se restaurar, podem-se e devem-se fazer coisas, mas convém respeitar digamos, a dimensão, o estatuto secular do problema. É um problema sério. E é por isso que é uma crise global, como diz a autora. O slide seguinte, e último, mostra então, para quem não conhece, espero que agora compreendam esta desmontagem ao contrário, enfim, da capa. A capa foi cuidadosamente partida em parcelas. A Sofia foi gentilmente convidada a não mostrar a capa do livro na sua apresentação inicial, senão lá se ia, enfim, o impacto desta conversa, posta desta maneira. Mas, olhando agora para o todo, de facto, eu diria também, enfim, na minha leitura, que nós encontramos neste livro dinâmicas problema e encontramos perspectivas solução. No campo das dinâmicas problema, tudo isto agora é outra forma de dizer, de algum modo, aquilo que naturalmente e muito bem já foi dito, mas é para isso que estamos aqui os dois a comentar o livro, porque, enfim, sublinhamos e vemos e damos perspectivas com sensibilidade diferente, e é isso que enriquece a conversa. De facto, o primeiro grande problema, nós não estamos a falar da solidão como um estado psicológico doentio, que também é, não estamos a falar de algo de romântico que nos comove, estamos a falar de algo que começa no modo como a polis se organiza. E a ciência da polis, obviamente a política, para a autora, do meu ponto de vista, a palavra-chave é esta ideia de que é uma política assumidamente, deixem-me dizer assim, descaradamente não participativa. Não deliberativa, não participativa, com todas as consequências que aí há.
É particularmente útil a análise que Hertz faz do tema dos novos populismos, é muito oportuno, e a análise de Donald Trump e tudo o que significa, e portanto, desse ponto de vista, o tema da política é incontornável e é obrigatório enfrentá-lo. Esta economia neoliberal tem, de facto, com a gig economy, digamos, todo um domínio muito bem analisado de situações, de dinâmicas, de sistemas profundamente injustos enfim, e que, naturalmente, a economia depende em boa medida da política, no mínimo está profundamente ligada, e, portanto, é bom ter esta visão macro, no domínio do macro, que Hertz tem destas questões. Depois há aqui um termo particularmente enriquecedor e muito interessante, que é esta arquitetura hostil. Esta arquitetura hostil, que enfim, que era no fundo por onde eu peguei, talvez porque gosto muito de cidades e somos todos, enfim, vivemos em cidades com arquiteturas muitas vezes hostis, e compreendemos o que é que ela quer dizer. Aqui a arquitetura hostil vai trazer coisas surpreendentes, como, por exemplo, os espigões que se colocam nas ruas das grandes cidades para evitar que os sem-abrigo se sentem. As políticas que condenam, portanto, as pessoas paradas, porque podem ser subversivas, para usar uma linguagem antiga, podem ser marginais. Ou ainda as cápsulas nos escritórios, as cápsulas que se vão criando em maravilhosos e aparentemente bem intencionados open space e que afinal são tendencialmente encapsulados ou mesmo fisicamente encapsulados, ou então, enfim, na prática, encapsulados com todos os mecanismos que faz com que cada um esteja ao pé de muitos sozinho. E, enfim, a tecnologia, esta tecnologia, chamemos-lhe da vigilância, com uma frase particularmente interessante, não no sentido da vigilância, mas numa outra dimensão da tecnologia, que é o medo que gera, o mal-estar que gera, o que ela chama a instituição da vida sem contacto pessoal. E, portanto, estes são temas fortes, a que se junta a má qualidade das micro-interações. Portanto, há 4 dimensões macro e há uma dimensão micro. A má qualidade das micro-interações significa que as pessoas, de facto, sabem menos falar umas com as outras, sabem menos gastar tempo umas com as outras, e tudo isto junto dá um conjunto que mete respeito de dinâmicas problema. Do lado das perspectivas, solução. Enfim, simplificando, jogando em casa, em sede de Relational Lab, faz todo o sentido, faz mais sentido seguir, de facto, uma intuição do Dr. Rui Marques da importância das sociedades relacionais. É disso que trata este livro quando se olha para possibilidades de superar todos aqueles problemas e, certamente, projetos como o Projeto Radar, que já a seguir o Mário Rui vai apresentar, ajudam a encontrar aqui caminhos possíveis para enfrentar uma montanha muito séria de problemas consubstanciados nesta assustadora capa. Mário Rui. Obrigada, Carlos. Sempre muito bom ouvir isso, muito importante ao mesmo tempo. Portanto, obrigada por este enquadramento. E como dizia muito bem, pronto, o Carlos fez já aqui a ligação. Dr. Mário Rui, gostaríamos muito então de ouvir o projeto Radar nesta lógica de não só debatermos o livro, mas também olharmos já para práticas, para o que existe e que nos pode dar aqui alguma esperança, luz e perspectiva. Portanto, sei que irá partilhar aqui alguns materiais de apoio. Ainda antes de compartilhar, aproveitar para cumprimentar todos e todas que estão aqui connosco, agradecer ao Relational Lab, ao Rui, à Francisca e a toda a equipa o convite para poder vir aqui falar um pouco do Projeto Radar e daquilo que é a experiência do Projeto Radar na cidade de Lisboa. E também para a apresentação do livro, que é um livro que eu desconhecia, mas para mim foi sempre uma oportunidade também de poder ouvir uma sistematização daquilo que é a problemática da solidão e do isolamento social no contexto das cidades modernas, em particular no contexto das grandes cidades, e no fundo pensar nisso também naquilo que é o contexto da cidade de Lisboa. Para vos falar do Projeto Radar, eu vou aqui agora partilhar para vos falar um pouco do Projeto Radar.
Primeiro que tudo, talvez dizer porque é que ele surge no contexto da cidade de Lisboa. De facto, a problemática do isolamento social e da solidão na cidade de Lisboa é uma problemática conhecida já há muitos anos. Vários projetos foram se desenvolvendo, projetos locais. A situação do Kodoski, é assim que se diz, não é? Do Kodoski. É uma situação que é conhecida também na cidade de Lisboa. Hoje bastante mais controlada do que aqui há 20, 30 anos. Eu lembro que aqui há 20, 25 anos, à altura em que eu era diretor da Ação Social da Zona Ocidental de Lisboa, isto era uma situação recorrente. Eram quase todos os dias que surgiam situações destas. Era uma situação gravíssima, gravíssima. E que, de facto, acabámos por evoluir bastante nesse sentido. Mas a realidade é que ainda continuam a existir situações de pessoas que morrem em casa sozinhas, sem ninguém, e que só se dá pela situação passada, às vezes, 2 meses, 3 meses, e situações muito críticas. O contexto da cidade de Lisboa também nos mostra que cerca de, como sabem, enfim, a cidade de Lisboa, a população 65 mais, tem à volta de 152 mil pessoas, e cerca de 30% desta população vive só ou com alguém da mesma idade. E esta é uma realidade para a qual se procurou criar dinâmicas colaborativas entre as várias organizações da cidade, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa, obviamente, como sabem, a Santa Casa é responsável pela ação social na cidade de Lisboa, mas também com o Instituto de Segurança Social, com a PSP, que tem um histórico também reconhecido nesta área, principalmente com o policiamento de proximidade, e depois com as juntas de freguesia e a ARS, no sentido de fazer um levantamento das situações de pessoas que vivem sozinhas na cidade, no sentido de conhecer melhor esta realidade. Enfim, houve já várias outras tentativas destas. Lembro em 2012, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, do projeto Interações, em que se fez já esse levantamento, se bem que na altura depois toda essa informação, como não foi devidamente cuidada, acabou por se perder. E então, em 2019, surge então o projeto Radar, que se inicia com este levantamento que foi feito logo na altura, juntamente com a PSP, com as juntas de freguesia e com uma equipa que na altura foram de 52 pessoas que foram contratadas, eram a maior parte deles jovens, saídos da universidade, para fazer este primeiro levantamento. Esse primeiro levantamento conseguiu fazer um levantamento de 29 mil pessoas na altura, no final de 2019 fez-se um levantamento de 29 mil pessoas, e este levantamento permitiu que durante a pandemia tivéssemos um conjunto de informação privilegiada para chegar junto destas pessoas que entraram em situação de confinamento e, portanto, nessa altura se percebeu melhor a importância de um instrumento como o Projeto Radar para podermos ter informação privilegiada destas situações de pessoas em situação de isolamento e não só, e que permitiu, por exemplo, durante a pandemia, criar canais de comunicação com estas pessoas e dar-lhes informação sobre aquilo que estava a acontecer nos seus territórios, que tipo de apoios é que as juntas de freguesia tinham desenvolvido, que tipo de apoios é que os centros de saúde tinham desenvolvido, o que é que estava a acontecer em termos de lojas locais que desenvolviam apoio às pessoas em suas casas e, portanto, nesse sentido, a situação da pandemia foi importante para, enfim, revelar o Projeto Radar enquanto instrumento de cidade para a área do isolamento e da solidão.
E se haviam algumas dúvidas sobre a importância do instrumento, a pandemia, de facto, ajudou a retirar essas dúvidas, porque o projeto Radar, de facto, ele revela a sua capacidade, de facto, em momentos de disrupção. Foi o caso do Covid, mas pode ser disrupções mais de dimensão mais reduzida, como é o caso, por exemplo, das ondas de calor, das ondas de frio, das inundações, pelo qual, como sabem, a cidade também passa e que permite nós chegarmos rapidamente às pessoas e perceberem em que situação é que elas estão e, portanto, fazer esse levantamento. Claro que o projeto Radar depois evoluiu e já estamos num outro patamar, e é isso que eu vos venho aqui falar. Mas também importava falar-vos aqui um bocadinho daquilo que é enfim, a abordagem mais teórica e metodológica do projeto Radar. Portanto, num primeiro nível, ele assenta na colaboração interorganizacional, ou seja, o que se pretende é que as organizações da cidade que têm responsabilidades sobre esta matéria, e, portanto, estamos a falar neste momento de 31 parceiros, portanto, as 24 juntas de freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, a Misericórdia, o Regimento de Sapadores Bombeiros, a GEBALIS, a ARS na altura, que agora se desmultiplicou em 3 OLS, enfim, no fundo, o princípio é que se estes 31 parceiros partilharem informação e conhecimento e também os recursos, de facto, entra-se num outro patamar de conhecimento desta realidade. Portanto, digamos que uma das grandes dimensões é a colaboração interorganizacional como base da partilha de informação, conhecimento e recursos nesta área. Depois, perceber que existem a nível local, a nível das comunidades, agentes, atores importantíssimos e que têm informação privilegiadíssima sobre esta situação. Estamos a falar em particular do comércio local, que no contexto do projeto Radar nós damos o nome dos radares comunitários. E, no fundo, aquilo que se pretende é sensibilizar, consciencializar o comércio local do papel que eles podem ter no contexto da cidade. E esse papel é importantíssimo. Basta lembrarmos, por exemplo, as cabeleireiras, os cafés, as festruzarias, as farmácias, obviamente aqui numa outra dimensão, mas as casas de eletrodomésticos, enfim, todo um conjunto de atores locais que de facto podem representar uma espécie de olhos e ouvidos da cidade e que também, por outro lado, podem representar aquilo que nós chamamos as respostas não tipificadas de apoio a estas pessoas. Porque basta lembrar, por exemplo, que a dificuldade que uma pessoa mais velha pode ter em mudar uma lâmpada e o papel que, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos pode fazer relativamente a apoiar as pessoas a mudar uma lâmpada em casa, por exemplo, ou mudar o tubo do gás, ou ir à casa da pessoa, arranjar o cabelo, ou arranjar as unhas, ou, enfim, todo um conjunto de respostas não tipificadas, no sentido em que nós sabemos que existem respostas, chamada carta social, com as respostas sociais tipificadas, e essas normalmente são fornecidas pelas IPSs e pelos organismos públicos, mas também perceber que existe um conjunto de respostas não tipificadas que pode ser dada e pode ser fornecida por estes radares comunitários. Importante será que eles estejam sensibilizados e consciencializados sobre o papel que podem ter nas suas comunidades locais. E depois, no topo, ou seja, naquilo que seria a cereja no topo do bolo, e a forma como nós gostamos de olhar o projeto Radar, olhá-lo como um projeto de cidadania, ou seja, o projeto Radar atinge um outro patamar a partir do momento em que todos os cidadãos da cidade, todos nós, estejamos atentos e sejamos consciencializados para o papel que nós podemos ter no nosso prédio, relativamente aos nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso bairro, e de facto criar dinâmicas de coesão social, territorial, que de facto, a partir daí é que podemos começar a fazer a diferença. Porque se nós pensarmos
apenas nas organizações e apenas na rede de radares comunitários, enfim, já uma rede, eu gosto nesta altura de falar mais em micro-redes locais importantes, mas a partir do momento em que os cidadãos, nós, enquanto seres relacionais e pessoas que estamos atentos a quem está à nossa volta, aí entramos num outro patamar. E esse é o patamar da cidadania, é o patamar da coesão social territorial, e a partir dessa altura sim podemos dizer que muito provavelmente as situações de pessoas isoladas e pessoas em isolamento de facto começam a estar mais visíveis e mais enquadradas. E, portanto, esta importância de olhar o projeto Radar como um projeto de cidadania em que todos nós nos podemos envolver. E isto é importante porque as pessoas que podem integrar o projeto Radar não são apenas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aquilo que nós queremos é que todas as pessoas em particular, as com mais de 65 anos, façam parte do projeto. Não só porque qualquer um de nós a qualquer momento pode passar a precisar, mas também porque não queremos que o projeto Radar seja um projeto que discrimine, que estigmatize, ou seja, não queremos que o facto de pertencer ao projeto Radar seja um estigma para a pessoa. Ou seja, eu pertenço ao projeto Radar, então eu já entrei numa situação de grande fragilidade. Não. Aquilo que nós queremos é que eu faço parte do projeto Radar porque eu sou um cidadão ativo, porque eu sou um cidadão envolvido e porque eu sou um cidadão atento ao que se passa à minha volta. E, portanto, a partir daí eu faço parte do projeto Radar numa perspectiva positiva e numa perspectiva de empoderamento individual e, obviamente, contribuindo para aquilo que é a coesão social local. Portanto, sempre numa perspectiva positiva do que é estar no projeto Radar. Estar no projeto Radar não é porque sou vulnerável, estar no projeto Radar é porque eu sou um cidadão ativo, consciente e envolvido. E é essa a perspectiva sempre que queremos dar relativamente ao projeto Radar. Para vos falar um pouco daquilo que é a realidade atual, aqui estão dados de 31 de agosto, mas enfim, eu posso já dar com dados mais atualizados, porque os tenho de cabeça. Portanto, nós neste momento já estamos a chegar às 40 mil pessoas integradas na plataforma do projeto Radar. Aquilo que nós convidamos os cidadãos é a fazerem parte deste movimento. E, portanto, faça parte do projeto Radar. Qualquer cidadão pode fazer parte do projeto Radar. E, portanto, no sentido deles... E esse movimento permite integrar a plataforma do projeto Radar. Portanto, a plataforma é essa que tem informação relativamente simples e muito transversal, porque aquilo que é a informação mais privilegiada depois está onde cada uma das pessoas que seja identificada e que necessite de algum apoio ou necessite de algum recurso, aí sim seja dado esse apoio. Importa dizer que o projeto Radar não faz acompanhamento social, portanto nós não somos gestores de caso. Nós identificamos, envolvemos, consciencializamos e depois, sempre que encontramos situações mais difíceis, mais vulneráveis, procuramos enquadrar naquilo que é, ou daquilo que são os recursos da cidade. E envolvendo não só os recursos formais, mas também os recursos informais. Dizer que neste momento também já ultrapassámos os 5 mil radares comunitários, portanto a rede de radares comunitários da cidade de Lisboa já ultrapassa os 5 mil radares comunitários. Dizer que todas as farmácias já são radares comunitários, muitas associações, mas fundamentalmente o comércio local. Agora dizem-me, mas destes mais de 5 mil radares comunitários, todos eles estão atentos, todos eles estão envolvidos, todos eles estão consciencializados? Não. Já temos uma parte muito significativa que está, diria que à volta de 10% são já radares muito ativos, que nos sinalizam, que estão atentos, que nos dizem o que é que está a acontecer com as pessoas, etc, etc. Mas, de facto, isto é um movimento também que necessita de uma abordagem a médio e longo prazo, ou seja, ninguém é um radar comunitário ativo sem perceber o seu papel enquanto responsabilidade social local e, portanto, nós quando ativamos um radar comunitário, normalmente tendemos a visitar uma segunda, terceira, quarta vez, no fundo, até ele, de facto, incorporar aquilo que pode ser o seu papel
a nível das comunidades locais. Depois dizer-vos que, como falei há pouco, já temos 31 organizações envolvidas, e dizer que destas 31 organizações temos 345 focal points, ou seja, 345 pontos focais na cidade inteira, que são, no fundo, utilizadores da plataforma destas 31 organizações. E aqui revela-se, de facto, o que é o poder da colaboração interorganizacional, que permite, de um momento para o outro, ter uma rede na cidade de utilizadores da plataforma que podem não só introduzir novas pessoas, atualizar dados, partilhar conhecimento e também ativar recursos entre as diferentes organizações. Portanto, imaginem da Câmara para a Misericórdia, da Misericórdia para a PSP, da PSP para a Gebalis e por aí adiante. Dizer-vos também que, além desta abordagem, é muito importante os contactos telefónicos que fazemos às pessoas integradas na plataforma Radar, e estes contactos telefónicos têm, digamos que, 3 grandes objetivos. Um primeiro objetivo é um contacto de rastreio, no fundo um contacto cordial, no fundo, para que as pessoas pressintam que o projeto Radar está na vida delas, portanto, olá, bom dia, está tudo bem, é do projeto Radar, enfim, às vezes as pessoas, obrigado, enfim, estabelece ali uma ligação, mas depois um segundo objetivo é fazer com que estas pessoas participem mais nas suas comunidades. E para isso o que é que nós fazemos? Fazemos uma digitalização territorial a nível da cidade, todos os eventos que estão a acontecer, e depois convidamos as pessoas a irem a esses eventos. E está sempre a acontecer qualquer coisa na cidade, sempre. Um passeio, um teatro, uma atividade lúdica, recreativa, cultural, em que nós procuramos fazer com que as pessoas venham à rua, venham às suas comunidades e participem e se envolvam nas suas comunidades. Importa também dizer que uma das portas de entrada é o informativo Radar, portanto é um número de telefone em que as pessoas podem telefonar a identificar qualquer situação, quer os radares comunitários a identificar pessoas em situação de vulnerabilidade, quer as próprias pessoas a dizer, olha, eu preciso disto, ou aconteceu-me aquilo, o que for. A darmos uma ideia que temos uma média de 4.000 adesões anuais, mas também dar-vos a noção de que a plataforma precisa estar atualizada. Como deve imaginar, muitas destas pessoas acabam por sair, por alguma forma, ou porque mudaram de residência, ou porque faleceram, ou porque foram para uma ERP, porque a parte institucional, a partir do momento em que são institucionalizadas, enfim, não estão enquadradas em instituições e, portanto, não necessitam estar no projeto Radar. E depois dá-vos uma questão do que é que fazemos. O que é que fazemos? Ações de rua. Estamos na rua constantemente, no sentido de quê? De estar em cada bairro, em cada rua, em cada território local para, no fundo, com os parceiros fazer essa identificação. E, no fundo, é isso que nós fazemos. Portanto, vamos à rua, normalmente sempre acompanhados com a PSP, dizer aqui que a PSP é fundamental, é um parceiro fundamental, porque se não tivermos a PSP connosco, não fazemos este tipo de ações, por exemplo, que está a acontecer aqui. Nessa altura, se não tivermos a PSP, procuramos fazer outro tipo de ações, fundamentalmente de angariação de radares comunitários, porque é relativamente mais fácil ir ao comércio local para o ativar, mas não podemos ir, nem faz sentido, quer dizer, porque nós, no fundo, estamos a dizer às pessoas para terem cuidado, para não abrirem as portas às pessoas, e depois, de um momento para o outro, poderíamos ser interpretados como essas pessoas que estavam a bater à porta das pessoas, sem um enquadramento mais legítimo ou formal, que a PSP nos ajuda a criar essa proximidade. Carlos Mário Rui, se conseguires ir terminando para... E vou terminando, dizer que isto é os radares comunitários, portanto nós fazemos muitas ações de consciencialização, informação, sensibilização, isto é um radar comunitário, nós temos um café radar também, que convidamos as pessoas para irem à rua, temos uma outra iniciativa que é o que é que mudava no meu bairro, em que trazemos as pessoas em que elas identificam pequenas coisas que gostariam de ver mudadas, isto feitas com as juntas de freguesia, obviamente. Este é mais um exemplo. Temos uma unidade móvel que também nos ajuda muito à aproximação
aos territórios, porque facilita muito essa aproximação, o merchandising, e depois dar-vos conta que fomos identificados para o prémio do European Social Network, fomos identificados na finalist, e depois dar-vos também conta que estamos envolvidos em projetos europeus, no âmbito do isolamento, que é o projeto Coral, onde, no fundo, queremos criar uma comunidade prática na cidade de Lisboa, envolvendo todos os projetos, iniciativas e ações que estão a ser desenvolvidas na cidade, e há imensas iniciativas, em particular, no que falava há pouco, na alteração do espaço. Por exemplo, a Câmara Municipal tem um projeto fantástico, que, enfim, está a seguir o seu caminho, que é o A Vida no Meu Bairro, que no fundo procura criar dinâmicas territoriais para a vivência do espaço de uma forma intergeracional e tornar o espaço público mais vivível. Muito obrigado, muito Muito obrigado. obrigada. Passar à Sofia, então. Obrigado, Mário Rui, também por este contributo. Sofia. Obrigada. Obrigada, Mário. Acho que é sempre importante termos esta dimensão prática. Acho que brilhantou aqui a sessão, trazer-nos aqui a âncora ao terreno. Queremos muito também ouvir questões e comentários dos participantes, mas já estamos para lá da hora e não queremos perder também a oportunidade de ouvir a doutora Maria Luísa Lima, curadora desta semana, e portanto pedir-lhe também aqui este comentário final, não é, que fecha aqui as apresentações do dia, e mais uma vez agradecer e passar-lhe a palavra. Então, muito obrigada por este convite e muito obrigada por esta sessão. Este foi uma sessão, foi um luxo, o resumo que a Sofia fez e depois o comentário do Carlos, que brilhantemente ficou na capa, mas ficando na capa foi até ao fundo. E depois do Mário, que nos trouxe aqui a concretização de muitas das ideias que estão no livro, não é? Exatamente a ideia de partir do local. Eu gostava de só voltar ao livro para dizer que eu acho que ele faz uma coisa que a Sofia referiu, o Carlos também, e em parte o Mário também, que é referir esta ideia de que há este enorme, parece que haja este enorme paradoxo de cada vez estamos mais ligados para a tecnologia, cada vez nos sentimos mais sós, pronto. Mas há outro paradoxo, que é este de cada vez são mais milhões que se sentem sozinhos, e às vezes sentem-se sozinhos, se calhar no mesmo prédio, sentem-se isolados, e há estas barreiras, que eu acho que é esta a pergunta que nos temos que fazer. Porque é que estamos tanta gente a sentir-se sozinhos e é tão difícil quebrar essa barreira? E isto que o Mário nos ilustrou muito claramente, a parte do estigma, que é uma coisa terrível. Esta ideia de que a solidão é uma coisa que é culpa da própria pessoa, que é a própria pessoa que não fez o suficiente, que não sabe o suficiente, que não é boa o suficiente para se dar com as outras pessoas, e depois isto interiorizado até parece que não merece que os outros se deem com ela. E por isso eu estou a falar disto a propósito também do projeto Radar, porque há pessoas que eu conheço e que referenciei para o projeto Radar e que elas não quiseram ir para o projeto Radar exatamente porque achavam, não, eu não quero assumir que estou nesta situação. E por isso é que é tão importante aquilo que o Relational Lab fez de nos pôr a falar sobre isto. É porque não é um problema de uma pessoa só, e não fomos nós que não fomos capazes. Há muitas coisas à volta que nos puxam para isso, mas também há muitas coisas que podemos fazer. E esse lado de empoderamento que o Mário também nos mostrou, do que é que as pessoas podem fazer, do que é que a senhora da retrosaria, que vê perfeitamente que aquela senhora está sozinha, mas sem o radar não teria uma ação para concretizar e que fosse eficaz, e de facto esse apoio local e esse empoderamento que nos dá para sair desta situação é muito importante. Onde o Carlos também falou, a Sofia também, desta cultura de individualismo e esta cultura neoliberal que depois, e no livro está muito claro e está muito bem visto, a ligação que isso tem ao populismo e ao crescimento de ideias de extrema-direita,
exatamente fruto da solidão, porque são comunidades, são pessoas a quem é dada uma comunidade, a pessoa é quem é dada uma ideia de pátria, que tem valor, ao contrário dela que não tem. E voltava àquilo que era o tema que o Relational Lab pôs para o dia de ontem, que foram os invisíveis. E esta ideia de dar visibilidade a estas pessoas que acabam por ser invisíveis e de sofrer sozinhas, que é um sofrimento imenso que as pessoas têm sozinhas, a grande ideia de construir laços comunitários, que é o que o projeto Radar faz, laços comunitários ao nível institucional e laços comunitários ao nível pessoal, que é por aí que temos de ir, porque é verdade que se nós tivermos o primeiro passo para resolver um problema é termos consciência de que ele existe. E por isso não vamos atirar para baixo do tapete, e é isso que estamos a fazer esta semana, não vamos atirar para baixo do tapete, vamos olhar de frente e vamos pensar o que é que podemos fazer individualmente, mas principalmente o que é que podemos fazer como coletivo. Acho que é isto. Muito obrigada por este comentário final, para esta súmula tão interessante. Acho que tivemos três grandes oradores, três grandes comentários, um deles muito prático, acho que foi ótimo para ancorar também esta semana ao que já vem acontecendo. Apesar de estarmos fora da hora, obviamente vamos abrir aqui espaço para alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que algum dos participantes queiram deixar. Se tiverem alguma questão, dúvida que queiram fazer de uma forma genérica ou algum dos nossos convidados, sintam-se à vontade, podem ativar o som ou utilizar a ferramenta de levantar a mão. Creio que todos terão gosto em responder aos vossos comentários ou alguma partilha que queiram deixar e que possa aqui fazer sentido nesta temática do isolamento, da solidão. Então-se completamente à vontade. Sabemos que a tarde já vai avançada, mas temos aqui todo o gosto que possam também participar. Caso não tenham ou estejam ainda a pensar, se calhar vamos só temos aqui uma pergunta no chat, que é como podem saber mais e como podem colaborar com o projeto Radar. Mário, que dicas podes deixar? Obviamente, enquanto cidadão, fazer parte do projeto já tiver mais de 65 anos, porque quem pode integrar o projeto em termos da plataforma precisa ter mais de 65 anos. Pode ser com menos de 65 anos, aí já há situações de vulnerabilidade. Há aqui esta diferença. Depois, enquanto cidadão, dar a conhecer o projeto Radar e ser um cidadão ativo nesse sentido. Eu vou deixar aqui no chat o site do nosso Lisboa Cidade Convida, onde está o projeto Radar, e conhecê-lo melhor e vir ter connosco. Depois, no âmbito do voluntariado, nós temos um voluntariado Radar, neste momento temos 12 pessoas, que no fundo fazem parte da equipa que faz contactos telefónicos diariamente às pessoas integradas no projeto Radar e a convidá-las a envolverem-se nas atividades que estão a acontecer nas suas comunidades, nos seus territórios. Portanto, existe aqui diferentes níveis de envolvimento e de participação e teremos todo o gosto em que possam estar connosco. Eu vou meter no site, entretanto, no chat, o site do projeto Radar. Perfeito, muito bem. Obrigada. Caminhando então para o encerramento, vamos só relembrar que é uma semana dedicada a este tema e, portanto, vamos continuar a ter eventos. Amanhã, também online, via Zoom, temos uma conferência internacional sobre conexão social com diferentes autores e diferentes convidados internacionais que vêm trazer experiências de áreas diferentes, da saúde, da educação, também da parte mais de desastre e intervenção em crise. Portanto, achamos que vai ser aqui um momento muito, muito importante e também muito interessante de partilha de diferentes visões e de diferentes contextos. Realçar que a internacional e ser em inglês tradução simultânea para português, portanto,
queremos mesmo convidar e que estejam e que participam. Depois, quinta-feira fazemos uma pausa neste tipo de atividades, embora acompanhem as redes sociais, porque vão haver novidades, mas depois na sexta de manhã, também via Zoom, temos aqui mais nesta lógica de reunião de trabalho, sobre solidão e saúde mental no ensino superior, com partilhas específicas para este público, que, como vimos, existem aqui imensos dados e evidências da preocupação destas temáticas para estes jovens. E na segunda-feira encerramos esta semana temática com o evento presencial que teremos no auditório da Escola Dom Pedro V, em Lisboa, para trabalhar exatamente a solidão na cidade, que estão abordada hoje, na cidade de Lisboa, em parceria com a Rede Social de Lisboa. Portanto, ainda temos aqui alguns eventos e convidamos a juntarem-se a nós, estão muito bem-vindos. Para terminar, agradecemos mais uma vez ao Dr. Carlos Liz, ao Dr. Mário André e também, sobretudo, à Dra. Maria Luísa Lima, que tem sido aqui o pilar desta semana. E desejar-vos um resto de bom dia, agradecer muito a vossa disponibilidade, a vossa presença.